Hoje a gente vai conversar um pouco sobre ancestralidade e o legado feminino. Uma coisa muito óbvia é que a gente vem de uma história, todos nós, e somos uma continuidade biológica, emocional e espiritual, né, de muitos outros que vieram antes. E aí a gente está falando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mas hoje falaremos dentro do enfoque da linhagem feminina, né? Mês da mulher, falando como mulheres e o feminino. O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que o feminino não quer dizer mulher. Homens e mulheres têm um feminino interno. Mas quando a gente está falando do feminino, a gente está falando do lado que os orientais chamariam do yin versus o yang, de um lado mais receptivo, de um lado mais redondo, associado ao acolhimento como útero, né? E essa é uma polaridade que existem em ambos os sexos. Porém, na nossa cultura, tal como ela é constituída, isso costuma vir muito mais das mulheres. Inclusive, de um tempo para cá, né? E aí eu vou falar da cultura ocidental com mais propriedade, as mulheres vêm integrando mais o masculino interno. E isso vem trazendo revoluções muito importantes e a gente pode voltar a falar disso um pouco mais na frente. Mas, a princípio, o feminino é uma polaridade dentro de nós, né? E que nós aprendemos isso, né? Assim como aprendemos diversos papéis com essas que vieram antes, nossas mães, avós e etc. E com elas, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos a escovar os nossos dentes, cuidar do nosso cabelo, como nos alimentar, como agir, como nos portar na sociedade, como deve ser a mulher, como deve ser o casamento, como deve ser tudo, né? E com isso, com os aprendizados que foram conscientes e inconscientes, nós acabamos repetindo muitos padrões. Padrões, alguns deles sábios, construtivos e outros muito destrutivos, né? Então, com certeza, todos nós aqui conhecemos várias histórias de uma linhagem inteira de mulheres que vivem dramas semelhantes, né? Por exemplo, maridos que traem, né? E elas acabam ficando sozinhas ou que são abandonadas, enfim. Na verdade, todos nós, se mergulharmos mais atentamente em nós mesmos, iremos encontrar certamente alguns padrões repetitivos das nossas famílias. E eu acho que seria interessante a gente começar por aí. Como são as mulheres da minha família? Como era a minha mãe, minhas tias? Como era a minha avó? Aí eu estou falando do lado materno. Como eram as mulheres da família do meu pai, as minhas tias paternas, a minha avó paterna? E a gente poder estabelecer um pouco esse tronco ancestral. Nós recebemos um legado de dores e de amores. Um legado que certamente vem, né, de experiências dolorosas, pessoas que sobreviveram a traumas, aflições, dores as mais diversas, pessoas que resilientemente atravessaram tudo isso, né? E que optaram por continuar dando a vida e passando a vida adiante, e junto com a vida, todas essas experiências, né? Então, nós recebemos, além do nosso DNA, a cor do cabelo, a cor dos olhos, da pele, nós recebemos modos de viver, modos de nos portar. E é muito importante que cada vez mais a gente vá tomando consciência do que recebemos, da nossa herança. Para que a gente possa também olhar para trás e peneirar, filtrar melhor o que é legal levar para frente e o que a gente precisa transformar, o que é melhor para nós mesmos
e para os nossos descendentes, que a gente possa deixar que aquilo fique para lá, né? Por que que isso é tão importante? Porque tudo está mudando o tempo todo. E nós somos um eixo entre o que veio antes e o que vem depois. Entre o que veio lá atrás e que nós precisamos conservar. Ser conservador tem a ver com o que a gente conserva do velho. Mas também nós precisamos ser inovadores, criar um novo. A vida pede, a vida é nova o tempo inteiro, as nossas células estão se renovando o tempo inteiro. Então nós também precisamos nos portar como seres que temos uma individualidade, que criamos o novo e que precisamos atualizar o sistema, que somos nós mesmos, e passar o novo adiante para frente, né? Então, qual o filtro que nós colocaremos, né, sobre o passado? E o que é mesmo que a gente vai ficar do que a gente recebeu? Então, assim, o primeiro convite é que a gente possa olhar para trás. Olhar para esses padrões, olhar para o que muitas vezes a gente pode estar honrando inconscientemente. Na visão das constelações familiares, honrar tem a ver com uma aliança inconsciente com algum outro. Veja, deixa eu organizar melhor. Honrar não é isso. Honrar é honrar. Honrar é reconhecer, é respeitar. E é uma das coisas bem importantes que a gente precisa fazer. Mas muitas vezes a gente faz uma espécie de confusão. E para honrar, né, com uma forma de amor, a gente cria uma lealdade invisível com o sofrimento, com padrões, onde é como se a gente dissesse assim para nossa mãe, para nossa avó: você não está sozinha. Você não é a única que, por exemplo, foi abandonada. Você não é a única que sofreu violência. Eu também sofro e desta forma eu me alio a você. Então vejamos que esse é um padrão obviamente destrutivo. Qual é a mãe que vai querer que uma filha sofra violência se ela sofreu? Qual é a mãe que vai querer um mal para seu filho? Nenhuma em sã consciência vai querer isso. Porque é mesmo que nós achamos que honraremos as nossas mães e avós se sofrermos também o que elas sofreram, né? Essa é uma parte que Bert Hellinger falava, que é o amor infantil em nós, né? Então, precisamos tomar consciência dessa parte infantil em nós, para que, ao honrar verdadeiramente os nossos pais e ancestrais, a gente possa amá-los de uma forma mais madura. O que seria, por exemplo, amá-los de uma forma mais madura? Querida mãe, querida tia, querida avó, querida bisavó, querida ancestral de muito tempo atrás, né? Eu vejo o que você sofreu. Eu reconheço que deve ter sido muito difícil. Mas eu deixo isso com você. Em honra a você, serei feliz por mim e por você, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente se sente aprisionado num padrão antigo, a gente precisa olhar para os nossos ancestrais e precisa dizer, né? Por favor, me olhe com bons olhos. Se agora eu puder fazer diferente. Vivo num outro tempo. Agora já é possível para a mulher se expressar, já é possível para a mulher trabalhar, já é possível para a mulher isso ou aquilo. E agora, talvez eu possa construir para mim um destino diferente do que foi o seu. São falas profundamente apaziguadoras. São falas nas quais a gente não precisa bater de frente. A gente não precisa ir de uma forma mais agressiva, né? Colocando por terra o que veio antes. Mas são falas que permitem integrar passado com o futuro, estando no momento presente, honrando o que ficou, honrando a dor, mas sem se enganchar com ela, né? Então, é um processo que a gente precisa fazer com inúmeras coisas. Como o tema, né, tem mais a ver com esse legado do feminino, a gente está falando sobre isso. Mas, na realidade, é com qualquer coisa
que possamos ter recebido da nossa ancestralidade, nosso pai, o masculino, tudo isso. Porque é muito difícil também falar do feminino sem falar do masculino, né? Quantas dores, né, as mulheres vêm passando ao longo do tempo. Quantas situações, né, de opressão, de dificuldade. Eu estava vendo umas séries, né, adoro séries de época, vendo a naturalidade com que os estupros aconteciam. Eu tenho falado um pouco sobre isso porque foi algo que me chamou a atenção, refletindo sobre isso, né? Os estupros eram permitidos, eram banalizados. Hoje, infelizmente, ainda acontece estupro, por exemplo, mas já se cumpre uma pena por isso, já se denuncia isso, né? O feminicídio hoje já é considerado um crime grave, está em voga, está nos noticiários, né? A gente ainda fica assustado, né? Eu ainda fico assustado com a quantidade de crimes que ainda acontecem, né? Como ainda há uma visão da mulher como objeto, a mulher que é uma propriedade dos homens. Então, eu quero pegar essa pontinha aí, assim, esse viés, né, para a gente poder olhar. A gente vem de uma sociedade patriarcal, onde a mulher teve um lugar muito difícil ao longo de séculos, né? Um lugar restrito ao lar, como herança, né? Um lugar sem voz e sem vez, né? Um lugar onde a gente tinha que desenvolver manipulações, tinha que falar pelas beiradas, porque não podia haver uma expressão direta, né? Vamos parar para pensar, gente, 1932, menos de 100 anos, a mulher começou a votar aqui no Brasil, com restrições. A partir de 1934, né, lá na época de Getúlio Vargas, foi possível que as mulheres votassem. Antes, só os homens votavam, né? O que isso significa, né? Não tem 100 anos que as mulheres são reconhecidas como seres que precisam, que podem dar uma opinião sobre quem é que deve gerir a vida pública. Então, são elementos extremamente fortes. As mulheres não podiam trabalhar, né? As mulheres não podiam ter uma profissão. Isso significava não ter dinheiro e não ter poder. Talvez seja desnecessário falar, né? Mas o movimento feminista veio para ser uma resposta, né? Veio como uma resposta a todo um sentimento de ser diminuída, de ser oprimida, né? E vimos enquanto sociedade que, né, precisávamos encontrar um espaço. Para isso, né, Betty Friedan queimou um sutiã em praça pública. De alguma forma, talvez é uma opinião pessoal, na verdade, não é uma afirmação, mas de uma forma até excessivamente polarizada, excessivamente agressiva, reagindo contra alguns padrões do feminino tradicional para tentar encontrar espaço, né? Algo que está muito no extremo, um pêndulo, quando a gente solta, normalmente vai para o outro extremo, né? Até que depois ele possa encontrar uma harmonia, um equilíbrio. Acho que estamos longe ainda de encontrar essa harmonia. O que eu estou querendo dizer é que talvez tenhamos passado, né, de um extremo ao outro, de não poder trabalhar como ter que trabalhar, né? Não ter voz e nem vez, e ter que ter voz e ter vez, e ter que talvez até sobrepujar os homens e a qualquer custo encontrar um espaço, né? Enfim, isso é uma reflexão. Integrar essas polaridades dentro de nós, o masculino e o feminino, como eu falei no início, me parece que é uma urgência e que é um caminho a ser construído. E que vem de um sintoma, né? De um sintoma de quem foi oprimido, e como uma mola que a gente contrai, ela faz, né? Ela expande e depois ela encontra um tamanho mais adequado também, né? Então, não preciso falar da trajetória social da mulher. Todos sabemos sobre isso. E
estamos aqui falando de um ponto de vista também da espiritualidade. Estamos numa determinada família, repetindo determinados padrões, não repetindo determinados padrões, mas viemos de linhagens familiares. Por que mesmo será que nós reencarnamos em uma determinada família que traz esses padrões? Ou seja, estou trazendo agora um outro nível de identificação, né? Um outro nível de pertencimento. Então, a gente está falando de algo que tem a ver com esta encarnação, com a transgeracionalidade do aqui e agora. Estou falando de transmissão genética, porque cada vez mais a ciência está estudando que não só são transmitidos pelos genes as características físicas, nem mesmo só mentais, né? Existem pesquisas que estão mostrando que até os traumas muitas vezes estão registrados nos genes. Tem muita coisa que a gente não sabe. Como já dizia o querido Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que prevê a nossa vã filosofia. E a gente está apenas conhecendo uma pontinha do que acontece, né? Só que como seres espirituais somos atraídos a uma determinada família que, né, tem aquele padrão vibratório e que circulam naqueles genes. Ou seja, temos alguma coisa a ver com isso. Temos alguma coisa a ver com aquele padrão da nossa família. Ressoar tem a ver com ter um som parecido. Ou seja, enquanto espíritos imortais que somos, né, estamos aonde precisamos estar. Nascemos numa família que espelha para nós o que viemos transformar. Só cada um aqui que está escutando essa palestra poderá responder algumas questões, obviamente, para si mesmos, né? A minha mãe, como é que era a minha mãe? Como é o padrão das mulheres, né? O que isso fala de mim mesma? Por que será mesmo que eu precisei nascer num campo energético assim? Que me propicia, que me facilita expressar determinadas qualidades e que me quase impossibilita, o que é muito difícil, expressar outras tantas coisas. Porque todo campo, né, ele facilita aspectos para nós e dificulta aspectos para nós. Sempre o mundo da forma propicia isso. Temos uma determinada forma, um determinado molde, do mesmo jeito, né, que o perispírito, né, é um modelo organizador biológico. As famílias, elas têm um campo morfogenético também. Ao pertencer a um campo, tomamos uma determinada forma, estamos imersos numa determinada correnteza que tende a nos levar para um determinado lugar, né, para um determinado eixo. Para onde nós estamos indo? Somos escravos disso? Jamais. É isso exatamente que é o nosso tema principal. Jamais. Nascemos para transformar, nascemos para nos transformar e talvez com isso transformar o mundo também um pedacinho, né? Mas é importante a gente saber sobre o nosso pertencimento, sobre essa corrente, esse som que tem a ver conosco. Qual é um grande parâmetro para tudo isso? O nosso sentir profundo, né? Porque é no coração, é no chakra cardíaco, né? É nessa conexão com a nossa essência, o chakra cardíaco, né? Ele conecta com toda essa área, né, de desenvolvimento da consciência, né? Todos os chakras, todos os centros energéticos são muito importantes. Mas o cardíaco, ele é a porta das nossas verdades espirituais. E o sentir profundo, que é primo íntimo da intuição, ele nos ajuda a perceber o que me liberta, o que me aprisiona. Então, escutemos as nossas angústias, escutemos o nosso coração apertado, né? Não estou falando aqui para a gente entrar em paranoia, para a gente não ir naquela viagem. Às vezes é uma intuição, mas às vezes não é isso. Mas vamos olhar para as nossas angústias profundas, vamos olhar para os apertos, para o que nos impede de respirar, porque aquilo ali está mostrando algum sinal de aspectos que estão em desequilíbrio em nós, no campo, naquela situação, né?
e que nós precisamos decifrar para poder caminhar, para poder transformar, né? Então, a intuição sempre foi considerada um elemento do feminino. As bruxas foram queimadas na Idade Média, né? Já pararam para pensar nisso? O que era a bruxa? A bruxa era a mulher que mexia com ervas, era a mulher que de alguma forma fazia encantamentos, feitiços. Quantos de nós hoje que trabalhamos com energia, que talvez estejamos dentro da doutrina, talvez tenhamos morrido na fogueira, né? Que bom que não tem mais fogueira, né? Mas muitas de nós ainda têm medo de expressar o próprio potencial. Muitos de nós ainda pedem licença para existir, ainda pedem licença para falar, ainda fica muito preso em agradar. Já perceberam? Muitos homens ainda têm essa questão de não poder ser quem se é para poder agradar. Mas vocês já repararam como esse lugar parece ser perfeito para as mulheres, né? Como é cobrado socialmente que a mulher seja essa que faz as pontes, que faz o meio de campo, né? Que se cala para que o outro passe, né? Que dá um jeitinho para que todos fiquem bem. Até que ponto isso realmente nos cabe, né? Não estou falando aqui, né? O serviço, o abrir mão, a renúncia, são qualidades lindas do ser, não só das mulheres, né? Que precisa ser desenvolvido por uns, mas por outros não. Um amigo querido me falou uma coisa uma vez que eu adorei e eu sempre falo. A saúde tem a ver com aprender a conjugar todos os verbos. O que isso quer dizer? A saúde psíquica, a saúde energética, tem a ver com a gente não ficar só conjugando determinados verbos, porque isso é estar preso numa forma estreita de padrões. Então, se renunciar é um padrão, eu preciso aprender a não renunciar sempre. E vai ser um grande avanço quando eu disser, não, agora eu sou prioridade. Se por outro lado eu sempre me coloco como prioridade, vai ser um grande avanço eu deixar o outro passar na frente. Mais uma vez, cada um vai ter que fazer a sua autoanálise. Que verbos eu conjugo sempre na minha vida? É a mesma forma de falar dos padrões, não é? Eu tendo a me calar, e calar é um padrão? Ou eu tendo a falar, né? Estou falando de extremos, obviamente. Qual o meu aprendizado, né? Mas, gente, o convite não é para aprendizado superficial, é qual é o meu aprendizado profundo. Porque se o aprendizado ele for de fato profundo, ele vai ser duradouro e com substância, né? Então, eu não estou falando da gente aprender a se reprimir, porque eu acho que tudo que a gente não precisa é aprender a se reprimir mais. Não é isso. Mas é a gente olhar profundamente a nossa tendência instintiva, olhar profundamente o molde que nós fomos convidados a construir, a ocupar, verdadeiros corpetes, né? Então, eu estava falando dos corpetes, né? Aqueles corpetes que apertavam a cintura da mulher para que ela ficasse mais bonita e que servia de verdade como uma repressão dos impulsos, né? Não se entrava em contato com a sexualidade, porque não era permitido, né? A gente só podia ser da cintura para cima. E não só com a sexualidade, com os impulsos agressivos, com os impulsos instintivos. Então, tudo que não se quer é que a gente reprima mais, mas é que a gente de verdade possa olhar para nossas verdades viscerais e integrá-las, né, com outros aspectos nossos, aspectos progressivos da consciência, o nosso sentir profundo em tantas coisas, não é mesmo? Então, o convite é para um aprofundamento, é para um olhar de verdade para as nossas entranhas, né? Para o que vem de trás, o que está presente em nós, o que somos nós enquanto marca individual, porque nós precisamos lembrar também que foi de relações que foi construído todo esse legado. Então, é muito importante que a gente observe, por exemplo, como foi mesmo a relação com a nossa
mãe. Com essa primeira mulher que nos colocou no mundo, que nos amamentou ou não amamentou, nos alimentou ou não alimentou, que cuidou ou não cuidou, mas que de alguma forma viemos dela, né? Que em primeiro lugar nos deu o mais importante, que foi a vida, que foi a oportunidade de ter um corpo físico e através dele poder continuar crescendo, evoluindo e se desenvolvendo, né? Quem era essa mulher, né? Que tipo de apego eu tive? Ela me transmitia segurança, ela me transmitia insegurança, ela era presente fisicamente nas minhas demandas, ela era presente emocionalmente nas minhas demandas ou não, né? Quem era ela como pessoa, como mulher? Quem foi ela como mãe, né? O que disso eu trago em mim hoje? Que feridas eu trago em mim hoje? Então, é muito importante, porque é a partir daí que a gente aprende ou não a se cuidar, né? Em geral, que ensinou a gente a escovar o dente, a pentear o cabelo, né? A ter determinadas noções de higiene, foi nossa mãe, porque antigamente era assim. Hoje os pais já se envolvem mais no cuidado com os filhos, mas se a gente for pensar, isso é recente. Foi a partir da incorporação dos cuidados maternais que nós aprendemos a nos cuidar, ou não, né? Eventualmente a gente ainda não se cuida. E muitas vezes a gente está tão fechado nos nossos traumas infantis e a gente se queixa tanto que a gente foi abandonado, por exemplo, mas a gente continua se auto-abandonando na idade adulta. Crescer e amadurecer tem muito a ver com... Claro que nenhum de nós recebeu tudo, isso não existe. Não existe nesse plano perfeição, não existe nesse plano quem pôde dar tudo e nem é esse o objetivo, né? Mas, né, precisamos receber abundantemente o que nos foi ofertado. Um corpo físico, a possibilidade de nascer, existir, mesmo que a nossa mãe tenha abandonado após o nascimento, né? Foi nos dada a vida física e só por isso temos gratidão por essa que nos deu a vida física, quando poderia, por exemplo, ter abortado, né? Agradecemos a quem cuidou de nós além da nossa mãe, né? Seja quem foi essa pessoa, seja uma tia, seja uma babá, seja uma mãe adotiva, né? Agradecemos e a gratidão traz prosperidade, né? A prosperidade tem a ver com a nutrição que a gente pode ofertar e receber do mundo. Como queremos ter prosperidade sem honrar a nossa mãe? Sem honrar a vida e tudo que nos foi prosperamente oferecido. Ainda que a gente não sinta dessa forma. Então esse é um alerta. Se a gente não sente dessa forma, vamos olhar para isso. Porque, mais uma vez, não é para a gente reprimir e dizer foi tudo ótimo, foi tudo lindo e maravilhoso. Não é isso. Precisamos atravessar as dores da nossa criança ferida. Precisamos olhar para tudo isso, dar a devida importância e a devida transformação que precisamos, porque as nossas feridas indicam um caminho. O caminho onde o nosso coração ficou preso, onde a nossa energia ficou estagnada. Precisamos voltar a lembrar, atravessar, viver aquelas dores para liberar aqueles núcleos densos que nos impedem de seguir livres, abertos, veiculando as verdades da nossa essência, que permite que a gente possa ser quem a gente é, né? Então, o caminho tem a ver com a gente atravessar as feridas e não ficar mais presos nela. E poder nos abrir para a amplitude da vida, né? Seguir transformando, seguir fazendo, né? Por nós e pelos que vieram antes, né? O que está na nossa senda, né? Então, nesse mês da mulher, nesse mês das mães, nesse mês de Maria, tão lindo, né? Que a gente possa se debruçar mais sobre o nosso feminino, que a gente possa olhar para os padrões que recebemos nesta encarnação, olhar para esse campo morfogenético, nos reconhecer dentro disso, poder conscientemente ver o que a gente repete e o que a gente já conseguiu transformar. Todos nós estamos num ponto onde repetimos coisas e já transformamos outras, né?
e seguiremos na nossa senda evolutiva. Que feridas a gente tem que olhar, reconhecer, mas entregar e deixar com o outro, porque aquela dor não é nossa, não nos pertence. A que aspectos precisamos olhar, pedir autorização, pedir a permissão e pedir a bênção para seguir de uma outra forma daqui para frente, não é? A que aspectos só nos cabe respeitar. Nosso coração ainda está fechado para algumas coisas e está tudo bem. Não vamos ser hipócritas, não precisamos disso, né? Para alguns aspectos a gente diz ainda assim, eu preciso ainda de um tempo. Isso ainda é difícil para mim. E é claro que ao dizer isso, a gente dá um tempo para a nossa alma processar o que ainda está em aberto, dessas feridas ancestrais, desses padrões, do que não foi possível, né, receber e da parte que não ainda falta a gente perdoar no outro e na gente mesmo. Né? Então, que a gente possa seguir mais inteiras, que a gente possa integrar essa costura da nossa história, né? E poder, quem sabe, né, fazer uma tapeçaria. Me lembrei daquele filme A Colcha de Retalhos, né? Onde as mulheres estão ali fazendo uma colcha de retalhos, cada uma contando a sua história, né? Que a gente possa estar, já que a gente pertence a esse mundo feminino, que a gente possa colocar o retalho que nos faz parte da melhor forma, né? Lembrando que a gente é importante, lembrando que a gente veio de algum lugar e que a gente vai para algum lugar, que muitas de nós seguimos dando a vida aos nossos filhos, né? E que seremos as ancestrais das novas gerações. Qual o legado queremos deixar para frente? O que os nossos bisnetos dirão de nós, né? A minha bisavó, ela foi como, né? O que a gente quer que tenha escrito na nossa lápide, né? Vamos pensar conscientemente, né? No nosso epitáfio, né? Então, esse é um convite para a gente viver mais consciente e plenamente. Um beijo grande, feliz mês da mulher, feliz mês de Maria para todos nós.